Olá, estamos começando o Sociedade em Rede, o podcast do IPO. Mas vem cá, quem está nos assistindo na primeira vez deve estar se perguntando, mas quem é o IPO? O IPO é o Instituto Pesquisas de Opinião, uma empresa voltada, dedicada ao mundo da pesquisa. A gente ouve as pessoas, a gente faz entrevistas, a gente aprofunda o conhecimento, a gente investiga. Então, o IPO é literalmente uma empresa de pesquisa que vem para compartilhar, para trazer, para dividir o conhecimento do dia a dia. A gente tem o hábito, a prática, a especialidade de fazer a escutatória. Escutamos as pessoas. E esse podcast, ele foi pensado para isso, né? Em que o IPO, Instituto Pesquisas de Opinião, possa trazer essas informações especializadas. Mas quando o IPO nasceu, né? Qual é a história do IPO? O IPO nasceu ali há umas quase 3 décadas atrás. Quando o IPO se constitui, é um momento em que as pesquisas de mercado, as pesquisas de opinião, elas são criticadas pelas universidades, pela academia. Então, o que ocorre? Quando o IPO nasce, o IPO disse, bem, para lá, a gente pode ser disruptivo, né? Há 27 anos atrás, nós já estávamos sendo disruptivos. Isso era 1996. Curso de Ciências Sociais, Sociologia, as pessoas criticando qualquer pesquisa de mercado, qualquer pesquisa que buscasse informação para obter lucro, né? Para vender. E a gente olhou para aquilo tudo e disse, não, espera lá, dá para conciliar. Dá para levar a ciência, dá para levar a tecnologia que a gente então aprendia na universidade. E quando eu falo em tecnologia, não vamos pensar no computador, né? É o computador também, mas são as ferramentas, todas as tecnologias que a gente foi aprendendo de como estudar a sociedade, de como compreender o pensamento, o comportamento, as opiniões. Então aí nasce o IPO, né? Com esse desejo de trazer informações para a sociedade e se torna então uma empresa especializada na pesquisa com base científica, mas trazendo principalmente aí o trabalho customizado. Sabe aquela coisa que você vai na universidade e tem que descobrir as hipóteses? Então a gente foi lá com a capacidade de descobrir as hipóteses, de compreender o que estava ocorrendo de acordo com a necessidade do cliente. E aí vocês podem estar também no segundo raciocínio. Tá, então o IPO é isso. E por que o IPO inventou uma sociedade em rede? Por que este nome? Tem bibliografia para isso, né? Nós temos um livro clássico que fala de sociedade em rede, que também é inspiração para nós, com certeza, o livro Castel. Mas é mais do que isso. Sociedade em rede é a maneira como olhamos as pessoas. Se a gente pensar, hoje as pessoas estão conectadas de todas as formas. E quando a gente sai para fazer pesquisa, para ouvir um consumidor, para ouvir um cidadão, para ouvir um eleitor, para ouvir alguém que representa uma família, um representante de uma família, pode ser o pai, pode ser a mãe, ou a gente vai ouvir um profissional, né? Como é que estão os médicos, como é que estão os professores, o que acontece nesse mercado de trabalho. Qualquer que seja o público-alvo, essas pessoas têm vários papéis. Elas estão conectadas em rede. Essas pessoas são pais, são profissionais, então elas vão responder muitas vezes à pesquisa olhando os vários ângulos da realidade. E a gente olha para isso e diz, não, só um pouquinho, a sociedade está em rede. Para além das redes sociais, nós sempre vivemos em rede. E, para tanto, o que a gente precisa? Compreender como se movem essas opiniões, como se movem as preferências, como se movem as intenções, e por isso o nome, Sociedade em Rede. Tá
bem, até aí tudo bem. Eu expliquei um pouquinho que o IPO é um instituto de pesquisa, um instituto de pesquisa de opinião. Expliquei por que o nome Sociedade em Rede. Tá, mas por que o instituto de pesquisa resolveu fazer um podcast numa época em que tem tanto podcast, né? Tudo é tema para podcast. Bem, por que nós pensamos em fazer um podcast? Pelo conhecimento acumulado. A gente tem acumulado muito conhecimento. São quase 3 décadas. A gente para e olha os gráficos de evolução e a gente está lá analisando. Epa, diminuiu a confiança nas instituições. Epa, diminuiu a capacidade das pessoas se sentirem satisfeitas com a vida. Aumentou o consumo, o consumismo, o consumo supérfluo, onde as pessoas reconhecem que vão fazer compra para se acalmar. A gente está ali monitorando isso. E a gente sabe disso. E aí nós somos, na verdade, um laboratório de conhecimento. A gente está ali fazendo um raio-x ou uma tomografia computadorizada da sociedade. E se a gente comparar a sociedade à fisiologia humana, se a gente pensar numa fisiologia social, tem muitas coisas acontecendo, muitos corações batendo, veias circulando, e as coisas estão acontecendo. Então, quando a gente pensa no podcast do IPO, a gente pensa em compartilhar. Se a gente fez a escutatória, como eu disse, a gente também tem que trazer o conhecimento, tem que dividir isso, os aprendizados, e mostrar que a sociedade é como uma cebola. A gente está lá sempre compreendendo e olhando a cebola da sociedade. Cebola da sociedade? Sim, nós temos várias camadas. É como se fossem vários raciocínios. Se a gente pensar no jovem de 16 a 24 anos, aquelas pessoas que são de baixa renda, o jovem de baixa renda tem um anseio. Ele está ali muito mais interessado em conseguir um trabalho. Se a gente pensar no jovem de classe média, ele está muito mais preocupado em fazer universidade. O jovem de classe alta, ele tem tantas coisas resolvidas, as preocupações são outras. Inclusive, ele está muito mais preocupado em ter o seu carro próprio. Então, cada camada da cebola traz um dilema. E o podcast do IPO vem para isso, né? Ele vem para decupar essas camadas da cebola e para trazer as ciências sociais, a sociologia, de uma forma tranquila, de uma forma leve, informal, onde a gente vai contar o que as pessoas pensam sobre si mesmas. Tá bem. E quem compõe essa bancada, né? No primeiro momento pode ser meio assustador eu dizer, né? Nós temos aqui 3 sociólogas, uma jornalistas, nós vamos ter parceiros, nós vamos ter convidados, né? Principalmente convidados aí da área do marketing, da área da comunicação, mas é para falar dos temas do cotidiano, é para falar das diferentes realidades, das nossas inquietações, dos temas polêmicos. Como é que a gente analisa temas como hoje em dia está se discutindo o aborto, o casamento homoafetivo? Como é que a gente vai tratar todos esses temas, né? Vai trazer isso. Então a gente vai lá, vai ouvir, vai analisar os resultados de pesquisa e vai vir aqui contar, vai aqui debater. E para isso nós temos aqui não só 3 sociólogas, mas 3 diferentes sociólogas que trabalham com diferentes olhares. Nós temos a Débora Mello, que analisa aí sempre a sociedade a partir do ângulo do mercado, quando a gente pensa em consumidor, quando a gente pensa nas diferentes personas, nos diferentes papéis que a gente ocupa, a gente tem a Débora, que vai estar aí compartilhando esse conhecimento. A gente tem a Gisele Rodrigues aqui, uma socióloga também histórica do IPO, que tem uma expertise como ninguém na questão social, tem uma capacidade de fazer esta leitura dos diversos comportamentos sociais, do que nós somos, o que pensamos. Tem a Michele Ferreira aqui, a nossa jornalista parceira, que está encarando esse desafio, a qual, inclusive, eu agradeço, e que tem uma experiência boa na área da comunicação, conhece o comportamento humano nos seus diferentes aspectos, né? Já lidou muito com diferentes profissionais, ela tem aí a capacidade de abordar empresários, capacidade de abordar profissionais liberais, pessoas comuns, então ela tem uma visão muito empática da sociedade. E eu,
que agora eu quero me apresentar. Eu sei que hoje está parecendo um monólogo, né? Eu prometo que eu não vou falar tanto, mas é que hoje eu tinha essa missão de apresentar o IPO, de apresentar o nosso podcast de forma geral, o porquê que nós viemos para isso e quem nós somos. Então eu sou Elis Hardman, cientista social e política, sou fundadora do IPO e tenho a ciência como vocação e formação. Né? As ciências sociais faz parte do meu DNA. Eu amo trabalhar com pesquisa, eu amo investigar a realidade que vivemos. E tenho colunas semanais em diferentes veículos de comunicação, então quem quiser me acompanhar nas redes pode botar coluna Elis Hardman, ou pode botar aí no Instagram, procurar elis.hardman, ou no Facebook Elis Hardman, então pode me acompanhar nas redes. Os meus artigos são compartilhados semanalmente, trazendo muitas coisas que nós estamos falando aqui, vão estar presentes nos artigos. E também aí, quem quiser acompanhar o IPO nas redes, pode acompanhar aí no Facebook como IPO-BR, no Instagram como IPO Pesquisa, e também vai poder acompanhar aqui os nossos podcasts, tanto no Spotify quanto no YouTube, procurando lá IPO, procurando o podcast do IPO, Sociedade em Rede, né? Então, Sociedade em Rede vai ser a nossa palavra-chave. Agora eu vou deixar um pouquinho as gurias se apresentarem, falarem um pouco sobre elas, para eu não ficar tanto nesse monólogo, né? Porque senão o nosso telespectador ou nosso ouvinte já vai estar dizendo, isso aí é chato. Mas vamos lá, gurias. Então, eu sou Gisele Rodrigues, sou socióloga do IPO, atuo das 3 décadas, eu estou há 2, estou há 20 anos, entrei no IPO como entrevistadora, estagiária e parti para a jornada de gerente de pesquisa, atuando como coordenadora de mais de 1000 diferentes tipos de pesquisas e entrevistando, participando, né, dessa jornada metodológica com diferentes profissionais, com diferentes tipos de assunto. Quando a gente olha para a nossa cartela de pesquisa, todos os diferentes temas nós já pesquisamos, nós já investigamos. E cuido mais da parte, além de cuidar do gerenciamento da equipe, cuido mais da parte das pesquisas sociais, né? Como, por exemplo, as pesquisas de vitimização, pesquisa sobre sensação de segurança dentro da área social. Coordenei agora, neste último ano, a PESB, a Pesquisa Social Brasileira, que é uma pesquisa nacional. Eu coordenei a região sul do Brasil. A PESB, só para vocês entenderem um pouco assim, do que a gente, quando a gente fala em pesquisa social, nós investigamos jeitinho brasileiro, as questões comportamentais sobre violência, sobre sexualidade, diferentes temas abordados, as relações sociais, as relações familiares, diferentes tópicos sobre esses assuntos. Então, o meu propósito nesse podcast é compartilhar um pouquinho dessa experiência de 20 anos e dessa escutatória que nós fazemos, trazer um pouquinho, né, desse nosso dia a dia, que é de infinitos dados, quando nós olhamos para a nossa cartela de dados, de infinitas informações, muita informação, muito escuta, e nós temos a escuta ativa, nós escutamos, as nossas entrevistas são gravadas, então nós escutamos os entrevistados e fazemos a conversão dessas opiniões em análise de dados. E também sou uma apaixonada pela ciência, sou uma apaixonada pela pesquisa, né, o que me faz estar há 20 anos dessa área, e será um prazer compartilhar com vocês toda essa nossa trajetória. Então eu vou falar um pouquinho. Eu sou a Débora Mello, também socióloga lá do IPO. Primeiro eu só queria dizer que estou um pouquinho ansiosa, nervosa, porque eu estou muito feliz com esse projeto que saiu, que o IPO nos proporciona experiências fantásticas assim de crescimento profissional, né? E dizer que apesar da gente estar lá no dia a dia, imerso nos dados do cliente, olhando gráficos, construindo a estratégia, falar de comportamento social e falar da sociedade é sempre um desafio, porque afinal de contas não é uma opinião, são várias, né? A sociedade é como se fosse uma colcha de retalhos, e a gente está aqui olhando para cada pedacinho para conseguir entender o todo.
Então, falando um pouquinho da minha trajetória rapidamente lá no IPO, logo depois de formada, também em Ciências Sociais, na Universidade Federal de Pelotas, eu iniciei em 2013, então é um pouquinho mais de 10 anos de caminhada, onde eu construí toda a minha carreira profissional, apaixonada por pesquisa, apaixonada por dados, quando a gente cruza e vai olhando como a sociedade está conectada e está em rede, fui construindo dentro do IPO. E acabei me especializando na área de mercado, né, na área de estratégia de mercado. Então, aí já coordenei análises de mais de 800 pesquisas, se a gente fosse dar um número. Clientes como Sicredi, Vero, também pesquisas de shopping, né? Se a gente for olhar essa colcha de retalhos, quando a gente vai pensar em consumidor de shopping, a jornada dele, as personas do consumidor de shopping, elas são diferentes, por exemplo, da jornada do mercado de instituição financeira, né? Ou de uma instituição do mercado imobiliário. Então, cada nicho desse, a gente tem personas, a gente tem comportamentos distintos. Nós podemos ser todas essas personas, porque a maior parte do dia a dia a gente está consumindo de alguma forma algo, mas a gente vai ter uma jornada e um comportamento diferente em cada um desse tipo de relacionamento de consumo. Então, eu espero poder compartilhar aqui, ao lado de colegas que eu admiro muito e me espelho, e acho que vai ser um projeto bem legal para todas nós. Maravilha. Bom, chegou minha vez. Então, eu sou Michele Ferreira, também fiz minha formação em Pelotas, né? Muito motivada na época por acreditar que seria possível, através do jornalismo, eu contribuir no processo de transformação social. E eu diria que depois de uma trajetória aí de 24 anos como repórter do Jornal Diário Popular, aquele sonho que eu tinha lá na década de 90, né, como estudante, como uma jovem estudante, se consolidou numa grande convicção que eu carrego comigo de que sim, o jornalismo ele é essa ferramenta de transformação social, e não é só essa ferramenta, né? Ele é absolutamente necessário e imprescindível para que a gente possa construir essa nova realidade, né? Seja ouvindo, acho que de certa forma a gente tem conversado sobre isso, né, gurias, em alguns momentos. Eu acho que o jornalismo ele tem muitas afinidades também com os propósitos do IPO, né, que é ouvir a sociedade, é poder trazer essas reivindicações, é saber o que tem por trás, enfim, né? Então é muito interessante assim poder viver tudo isso e ter essa certeza de que é possível sim contribuir com a construção de uma nova realidade. E este ano especialmente, depois dessa minha caminhada toda no Diário Popular, esse ano em janeiro eu me desliguei da empresa e decidi apostar num novo processo profissional em que eu pudesse atuar como profissional liberal. E também isso fez com que eu pudesse me aproximar do IPO, que por muitas e muitas incontáveis matérias foi minha fonte, muitas vezes, né? E agora a gente poder também estar aqui juntas experimentando esse processo, que é algo que o IPO busca e também é algo novo para mim. Então, vai ser bem legal poder viver esse processo com vocês. É um prazer, Michele, ter a tua companhia. Então, vamos lá, né? Começar já também. Queria que vocês, fechando esse nosso primeiro bloquinho, né, gurias, de apresentação, queria que vocês contassem um pouco os temas, né, que a gente vai estar abordando durante o podcast, a periodicidade que ele vai ocorrer, né, de onde que as pessoas podem buscar, como acompanhar. Já vamos aproveitar para explicar tudo isso. Bom, então eu vou responder essa. A gente pensou em trazer sempre temas do cotidiano, né? Então, a gente tem uma gama de assuntos para falar, porque a gente está sempre ouvindo as pessoas e a gente quer contar o que essas pessoas nos falam e o porquê que elas nos falam isso. A gente quer compartilhar. Então, os temas vão ser os desafios do dia a dia, né? Se a gente parar para pensar o próprio de hoje, como a internet impacta a nossa vida. Há um tempo atrás, a gente não pensava em telemedicina.
A gente não pensava em fazer uma audiência numa tela de computador. Como isso tudo está mudando o nosso dia a dia? Como isso está impactando a plataformização da educação, né? Outro tema também que é do dia a dia. Então, a gente vai procurar trazer sempre esses assuntos que estão nos afetando. E a periodicidade do programa, do podcast, a ideia é ser quinzenal, né? E vai estar sempre disponível em todas as plataformas do IPO. Temas atuais, né? Nós vamos trazer temas atuais discutindo a partir do olhar do cidadão, do eleitor, do consumidor. Então, pegando esses ganchos, né, e entendendo esses diferentes comportamentos a partir do olhar da pesquisa e transformando os dados em informação para ser compartilhado aí com quem nos assiste e quem nos ouve. Ótimo. Então, acho que a gente pode já começar a aprofundar um pouquinho mais o tema de hoje, né? Como a internet está mudando o nosso cotidiano. E justamente pegando aí essa gama gigante de dados e de informações, né, que o IPO tem ao longo desses 27 anos, gostaríamos de ouvir, né? Acho que, de repente, a Elis podia nos falar um pouquinho sobre a escolha desse primeiro tema, por que abordar nesse primeiro episódio como a internet está mudando o nosso cotidiano. O IPO começou bem no início dessa transformação, porque se a gente reportar, a internet ela começa a existir no Brasil ainda bastante incipiente ali por 1996, que é quando o IPO nasce. E de lá para cá, então, nós fomos criando maturidade e a gente foi acompanhando e está acompanhando essa transformação. E quando a gente faz essa trajetória de acompanhamento, a gente se dá por conta, principalmente, de que há uma grande mudança. Se a gente der uma olhada historicamente, olhar um pouquinho para a história, o smartphone ele vai se massificar no Brasil em 2012. Nós estamos falando de algo que tem uma década. Só que as pessoas que estão nos ouvindo estão pensando, mas como assim tão pouco tempo? Sim, 60% da sociedade brasileira vai ter smartphone em 2012. Até então, os indicadores de smartphone, de telefone celular, eram muito baixos. E se a gente pensar na concepção, no desenho deste smartphone multifuncional, de tirar fotos, escutar música, mandar mensagem, ter o e-mail, isso data Steve Jobs, isso data 2007. Então a gente está falando aí de um pouquinho mais de 15 anos da existência deste aparelho como a gente conhece. Tá bem. Então, todas as pesquisas começaram a mudar depois que ele foi crescendo, que ele foi ocupando. E se a gente parar para pensar, o Brasil foi mudando. E o nosso marco de mudança data 2013, as manifestações políticas de 2013. Claro que 2012 começa a massificação do smartphone, em 2013 vai ser a grande mudança. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que a gente acorda e a gente dorme com o celular na mão. É quase um clássico hoje em dia dizer que o celular se tornou uma extensão do nosso corpo. E as pesquisas indicam que 5 horas é o que as pessoas declaram de uso no celular. Inclusive, nas entrevistas, a gente pede para a pessoa, quando ela diz, eu não tenho ideia. Tá, mas olha o seu tempo de uso, o que está dando aí no seu celular? Muitas pessoas se assustam. Muitas pessoas se assustam. E o tempo de tela, se a gente considerar o tempo de celular, mais aí computador e TV, dá em torno de 8 horas. Meu Deus, vamos fazer uma conta? 8 horas dormindo, por princípio. 8 horas trabalhando e estudando. E 8 horas usando o celular e interagindo aí com a televisão. Se a gente fizesse um gráfico de pizza, são 3 partes, né? Uma parte dormindo, uma parte com as nossas obrigações e uma parte no celular. Claro que isso não acontece assim, né? As pessoas não ficam dormindo, ficam trabalhando, depois pegam o celular. Não, isso acontece tudo junto. As pessoas vão dormir, acessam o celular, acordam no meio da noite, acessam o celular, respondem uma mensagem,
antes de trabalhar, acessam o celular, se informam, vão lá se informar sobre a previsão do tempo, respondem no grupo da família, vão no transporte, seja pegando um ônibus, um Uber ou no carro, vão acessando o celular, porque é fato, os motoristas, as pesquisas indicam, estão interagindo com o celular durante os seus trajetos, eles se adaptam para... digamos, burlar a lei, mas vai botar no viva voz, mas eles estão ali usando, fazendo essa comunicação, mandando essa mensagem, e isso acontece de fato, e também durante o trabalho e durante a escola. Então, o que a gente tem que perceber que isso faz conosco? Ele tira o nosso tempo. Ele cria a sensação de que nós temos um tempo menor para as coisas, que nós temos menos tempo para a família, menos tempo para os amigos, e a gente não sabe por que isso acontece, por que a vida está passando mais rápido. Então a gente precisa olhar para o nosso comportamento de uso do celular e quanto ele acaba nos ocupando durante o dia. Exatamente, porque hoje a gente não, simplesmente, como tu falou, Elisa, a gente não consegue realmente soltar o celular, né? A gente está na rua, está caminhando, está aproveitando para ouvir uma mensagem que alguém enviou, ou aproveita para mandar um áudio no WhatsApp, até no banheiro. A gente vai no banheiro e, vou aproveitar aquele tempo que eu estou ali, vou atualizar, vou entrar em redes, vou mandar uma mensagem, algo que ficou pendente, para aproveitar ao máximo todo o tempo que a gente tem possível, né? E dentro desse ritmo maluco, assim, né, do uso do celular, queria aproveitar, Gisele, a tua expertise, né, em pesquisas sociais, e que tu pudesse falar um pouco, né, sobre essa questão do uso hoje pelos diferentes cidadãos, as diferentes faixas etárias. Como é que se dá hoje esse uso? Majoritariamente, todas as pessoas estão nas redes, né? Nós temos a massificação do uso do celular e nós temos hoje 9 de cada 10 gaúchos estão nas redes sociais. E aí a gente vai ver algumas diferenças de comportamento e de uso das redes de acordo com os perfis. Nós vamos ver que população mais jovem, uma faixa etária dos 20, 30 anos, até 45 anos, está dentro do Instagram, né, em sua maioria. Nós temos o público mais velho, com maior faixa etária, que está dentro do Facebook. E isso também vai mudar conforme muda a escolaridade e muda a renda. Pessoas de menor renda, menor escolaridade, estão utilizando mais o Facebook. Pessoas de maior renda, com maior escolaridade, estão dentro do Instagram. Se a gente pegar o público mais jovem ainda, eles já estão em outra rede. Já estão lá no TikTok, já estão acompanhando os YouTubers, já estão no Kawaii. Então, conforme nós temos uma massividade da população dentro das redes, mas conforme o perfil, nós vamos ver o uso diferente de redes, né? E contribuindo ou colocando, acrescentando o que já foi dito, essa questão do celular ser uma extensão também, né? A questão da média de utilização de 5 horas vai variar muito. Nós vemos isso nas pesquisas do IPO, quando a gente cruza por perfil socioeconômico, você tem faixas etárias, e especialmente a faixa funcional, aquelas pessoas que trabalham, que chegam a utilizar 10 horas o celular. E aí consultando desde as redes sociais até aplicativos de notícia, enfim, sites de busca, fazendo essa conexão. Então, nós estamos, né, nós estamos dentro da rede. E esse é um pouco do nosso propósito de dialogar aqui hoje, como essa utilização ela vem mudando a nossa forma de agir, de se comunicar, de falar, né, de consumir, fazer a própria prova do consumo mesmo. Uhum. Pois é, e com essa gama de possibilidades, né, e também esse bombardeio de informações que a gente tem, né, no dia a dia. Como é que está essa mescla hoje, né, dos meios tradicionais e também dos canais mais alternativos? Como é que a população está fazendo para se informar? A gente tem que pensar que, por mais que o digital ele vem crescendo, né, às vezes o cliente fala assim para a gente, não, vamos fazer comunicação só no digital. Opa, espera aí, porque o tradicional ele é relevante.
ainda. Se a gente for falar em percentuais, nós temos 1/3 da população que se informa só através de redes sociais, 1/3 nas redes digitais e 1/3 que é aquele multiplataforma. Então, não é o digital, ele é massivo, mas os outros coexistem com ele. Né? Se a gente pensar o público do digital, ele é um público mais jovem, principalmente a geração que já nasceu na era digital, né? Que muitas vezes nem conhece o que é rádio, né? E assistem TV por demanda, né? Não tem o hábito de assistir TV aberta. A gente tem o público da mídia tradicional, que ele é um público com maior faixa etária, que gosta de assistir a novela, que vai assistir um esporte. E o multitela é aquele que está na TV, mas está com o celular na mão. Está ligado ali no futebol, mas está consumindo um outro tipo de conteúdo em outra rede social ou fazendo algum tipo de comunicação no WhatsApp. E se bobear, ele está postando e criticando o que está vendo na televisão, a propaganda, quantas propagandas são colocadas no ar e recebe uma enxurrada de críticas dos internautas. Então, ele está literalmente ali fazendo uma gestão ativa daquele tempo, se ocupando e falando, trocando inclusive mensagens com outras pessoas sobre o que ele está vendo na televisão. Então isso mudou no passado, que era totalmente passivo. Hoje a gente não tem só alguém ativo, mas ativo e crítico, né? Altamente crítico. E acho que também é importante a gente falar que, independentemente de se a pessoa vai buscar o meio tradicional ou aquele mais alternativo, tem também a questão da credibilidade, né? Que a pessoa vai buscar, mesmo que seja aquele alternativo, mas vai buscar aquele jornalismo profissional, no sentido de alguém quem esse telespectador, esse ouvinte, esse público possa confiar também, né? Nós fizemos uma grande rodada de estudo, principalmente no começo deste ano, agora de 23, aonde a gente foi ver esta questão aí do jornalismo, né? Por mais que a gente vê muitas críticas ao jornalismo, a credibilidade do jornalismo tem crescido. Por quê? Em função de uma certa defesa da sociedade em relação às fake news. Como tem muita notícia falsa e começou a se discutir que se é fato ou fake, então esse sloganzinho pegou bem, né? Esse mantra se tornou algo da sociedade, as pessoas começaram a escolher um jornalista de referência, né? Seja jornalistas nacionais, sejam jornalistas locais, para seguir eles, para acompanhar. Então, por exemplo, lá na minha cidade eu tenho uma história que está acontecendo tal coisa. A primeira coisa que eu vou ver no jornal local, mesmo que no digital, na rádio local, procurando jornalista local, para verificar o que ele diz, porque ele é, em certa medida, um porta-voz da realidade. É uma forma de balizar um pouco o que é verdade e o que é mentira. Sim, sim. E dentro dessas transformações digitais, né, que a gente está comentando aqui, com esse novo sistema de comunicação que se estabelece, como é que isso tudo também está afetando a nossa vida? Tem mudado. Né? Para que a gente deve olhar, a que a gente deve se atentar nesse... Tem mudado tudo, né? Se a gente parar e prestar atenção, tem mudado a nossa forma de trabalhar, tem mudado a nossa forma de se relacionar, tem mudado a nossa forma de viver, tem mudado a nossa forma de estudar. E todas as mudanças estão ocorrendo de forma muito rápida. E ela até é, em certo sentido, assustadora, porque ela dá medo, né? E a gente também foi estudar muitas vezes por que as pessoas têm medo, por que as pessoas têm receio, por que está aumentando o grau de ansiedade das pessoas, por que as pessoas estão mais estressadas. E antes eu falei do tempo de uso do celular, do smartphone, que ele ocupa 1/3 do nosso dia. Também, se ele ocupa 1/3 do nosso dia, ele acaba nos dando informação demasiada. E o que a gente tem compreendido é que falta uma leitura do sentido da vida. Nós temos na internet, nas redes sociais, nessa enxurrada de informação e de desinformação, né? Quando a gente fala em fake news, a gente está falando de desinformação, uma quantidade de olhares, de mundos possíveis. Tu vai lá, abre uma rede social, tu vê lá um conhecido no melhor restaurante, tu vê um amigo
viajando, tu vê, se tem um evento na cidade, parece que todo mundo está naquele evento. Então ele vai criando uma certa sensação de insegurança nas pessoas. E a pessoa tem a sensação de que para ela ser feliz, ela precisa estar aonde todo mundo está. Ou ela precisa se comportar com aquele comportamento que ela está vendo nas redes sociais. E aí, volto para esse sentido da vida. Essa mudança rápida, ela está nos bagunçando o sentido da vida. Quando a gente pensava lá atrás que a vida passava mais devagar, era mais fácil ter um sentido para a vida porque a gente olhava para a nossa referência, né? Nossas réguas. Olhava para a nossa família. Se a gente não gostava muito do comportamento da nossa família, a gente escolhia amigos para ser referência, olhava para os vizinhos, e aquilo se dava a longo prazo. Então você via assim, como é que aquela pessoa cresceu na vida, como é que aquela pessoa tem um bom casamento. Tu escolhia padrões de referência. Tu tinha indicadores. Pode parecer meio grosso eu falar assim, mas é isso. Tu tinha modelos que tu olhava, aquelas pessoas que tu admirava, e tu tentava te inspirar, né, nelas, tu tornava isso aspiracional. Então, a decisão se eu quero casar ou não quero casar era a partir das tuas experiências, a decisão se tu queria fazer faculdade ou não era a partir das tuas experiências, inclusive muita mobilidade social, muitas pessoas que viam uma referência, uma pessoa, um amigo que estudava e iam estudar. Então, isso se dava de uma forma muito serena, né? Claro que muitas pessoas mudavam de ideia no meio do caminho, isso fazia parte do jogo, mas havia um sentido para a vida. Hoje não. Nós temos tanta informação e é como se fosse uma colcha de retalhos na nossa cabeça. A gente não sabe o que escolher. E cada dia a gente acaba mudando de opinião ou sendo influenciado e a felicidade se torna algo muito mais difícil, né? Porque a felicidade, como diz o dito, a felicidade não é a ausência de conflito, mas a capacidade de lidar com ele. Uma pessoa feliz não é aquela que tem tudo de melhor, mas a que sabe transformar tudo, né? Fazer tudo melhor. E nós estamos com essa dificuldade hoje. Então, se a gente pensa em inquietações, e quando a gente pensa nos entrevistados, naquela camada da cebola, como eu expliquei, muitas pessoas têm um sentimento de solidão. Tem uma ampliação do individualismo. A internet faz isso. Eu não tenho mais referência, ou eu tenho todas as referências. A minha referência é o influenciador digital, a minha referência é o artista, a minha referência é um conhecido que eu tenho nas redes, que eu acabo tendo, entre aspas, inveja dele, mesmo que seja uma boa inveja, mas eu acabo tendo uma inveja dele, e eu perco a noção de realidade. Eu perco essa noção de realidade e isso amplia o meu individualismo ou uma individuação. A individuação, na verdade, é o fortalecimento deste egoísmo, o que nos traz, e isso a internet nos traz, esse mundo digital nos traz, essa sociedade em rede nos traz, que é a solidão. A gente precisa olhar para a solidão. Sim, eu posso ter milhares de amigos e ao mesmo tempo não tenho nenhum. Ou se eu tenho um determinado pequeno conflito, uma inimizade, também eu vou ali, cancelo, bloqueio, deixo tão de fácil, seguir, né, Michele? né? É tão fácil bloquear. E tão artificial tudo tão isso, fácil né? cancelar. Eu perco a vivência, eu perco o companheirismo, eu perco o olho no olho, eu perco os estresses, a reconciliação, tudo isso que fazia parte, que fazia o sentido da vida. Então, esta solidão, né, que se toma conta de nós, ela é quase que um questionamento. Vem cá, a gente vai para a internet porque tem solidão? Ou é a internet que está trazendo solidão? Essa é uma resposta que nós temos que procurar solucionar. Nós não temos clareza sobre ela. Mas como a gente vive numa transformação digital, e a transformação é quase que uma revolução, porque está mudando tudo, toda a nossa vida. Então, respondendo a tua pergunta, a gente está numa transformação, a gente está numa revolução e que está nos transformando como sociedade, mas principalmente como pessoas, e está impactando em tudo, de uma forma positiva em alguns casos, mas muitas coisas negativas estão acontecendo e a gente não consegue perceber, não consegue ter atenção a isso. Sim, sim. Exatamente. E nesse processo de transformação que a gente estava falando, chega inclusive no entretenimento,
por exemplo, né? Hoje em dia, com tantas opções de séries, de podcasts, inclusive, né? Como é que a internet também está mudando o nosso consumo do entretenimento? Quando a gente fala de transformação e quando a gente fala de sociedade em rede, a sociedade sempre viveu em rede, né? Sempre tivemos diferentes processos disruptivos. Mas o que acontece neste momento é que essa transformação ela é muito mais frenética do que as outras que já vivenciamos, né? Como ele citou, nós pensarmos uma década do smartphone, da popularização do smartphone no Brasil, uma década é muito pouco tempo. E ele revolucionou as nossas vivências, né? E inclusive no entretenimento. Hoje, 20% dos gaúchos, eles vão buscar a TV para assistir plataformas digitais, para assistir filmes por demanda. Séries estão lá no Netflix. Eles vão ligar a TV para assistir Netflix. E se eu vou ligar a TV para assistir Netflix, eu tenho 20% deste público, eu tenho 20% de esvaziamento da TV aberta. E aí a gente está falando também de mudanças de referências, em que a criança, em que o adolescente olha um artista, um ator de novela, num comercial e não reconhece. Mas não reconhece quem é. E aí eu vou mudar, vou ter uma transformação em quem faz a propaganda, né, toda a forma de relacionamento. O mercado vai tendo que se adaptar. Se adaptar. Quem faz as propagandas hoje, para ter o reconhecimento daquele público, são os youtubers, os tiktokers, os influenciadores, né? Os influenciadores digitais, aqueles que estão lá na rede e que vão fazer as pessoas se reconhecerem, né? Reconhecerem os seus nichos. Então, ele acaba influenciando, e quando a gente fala, acaba influenciando o mercado de mídia. Então, esse impacto dessa transformação. E aí vem o podcast, que tem crescido. A gente está com 13% também da população já assistindo, já escutando o podcast. E quando a gente fala de nichos profissionais, nós vamos ver que também tem diferença. Alguns nichos profissionais têm o hábito de escutar podcast diariamente. E esse hábito ele vai mudando. As pessoas acabam introduzindo na sua rotina, no seu horário, na hora que está fazendo a comida, na hora que está praticando o seu esporte. Então, ele vai sendo introduzindo, criando uma nova rotina de busca de comunicação, de busca de informação, mas de busca de informação nichada. É o que nós temos visto. Quando a gente faz, por exemplo, algumas pesquisas sociais ou até algumas pesquisas de mercado, a gente diz para o cliente, a gente precisa investigar qual é o influencer, qual é o influenciador digital que este profissional, que esta pessoa busca através da informação. Que tu vai ter que buscar isso para poder te comunicar com ela, porque ela não vai estar lá na TV aberta. Ela vai estar ouvindo o podcast. Então, de acordo com o nicho, de acordo com a faixa de renda, de acordo com o grupo social que ela se relaciona, ela vai estar lá buscando a sua informação mais focalizada. Então, as próprias empresas vão precisar fazer a sua comunicação na multitela, incluindo lá os podcasts, incluindo... Tá lá driblando, né? Como as pessoas não estão vendo mais propaganda, estão saindo da TV aberta, não estão vendo propaganda, elas estão tendo que buscar outras formas de se relacionar, outras formas de se comunicar. Então, muda o entretenimento, muda os atores, mudam as figuras, né? Muda a nossa forma de consumir tanto a informação quanto o entretenimento. Sim, pegando um pouquinho o teu gancho, Gisele, tem também a questão do uso das ferramentas de pesquisa, né, os recursos que as pessoas se utilizam quando precisam tirar uma dúvida, por exemplo. Eu sei que existem dados bastante importantes, impactantes também sobre o Google, né? Quando a gente pensa em busca, né, de informação, primeiro que a gente tem 90% de brasileiros que têm internet em casa, né? Então isso já é uma realidade. Em questão de busca, é o Google. 8 em cada 10 pessoas, quando querem saber alguma informação, acessam o Google. Não é à toa que ele é o maior site, o mais conhecido de busca, né, que temos, mais popularizado. E aí a gente não tem diferença por segmento social. Quando a gente tem um número muito alto, um percentual muito alto,
qualquer diferença por segmento, ela é insignificante, estatisticamente falando assim. Agora, o que muda é os temas. Se a gente pegar o mais jovem, ele, enquanto os pais estão falando determinado assunto que ele não está sabendo muito bem o que é, ele está lá no Google perguntando, né, o que é aquilo ali. Antes, o que ele questionava, fazia questões mais existenciais para os seus pais, para os seus avós, se Papai Noel existe, se Deus existe, quando o mundo vai acabar, hoje ele pergunta para o Google. Agora, o perfil mais maduro já vai ser N questões, desde receita de bolo, até como se monta uma apresentação, tem de tudo, né? O site está ali, a plataforma está ali, tem todo tipo de conteúdo. E tanto é, quando nós estamos fazendo pesquisa, os entrevistadores dizem, eu vou perguntar, a pessoa não sabe, só um pouquinho, que está com o smartphone na mão, já vai perguntar para o Google, para responder certo, né? Então, eu vou perguntar, eu lembro, eu vou fazer uma pesquisa sobre consumo, sobre marca, não, é aquela marca, mas eu não lembro o nome, mas para aí que eu já vou te dizer. Sim. Aproveitando esse ensejo, a gente pensa também no podcast, vamos contar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, né? Seja qual a forma que ele está nos acompanhando, que a gente também vai ter curiosidades, a gente vai trazer um quadro de curiosidades, principalmente os bastidores da pesquisa. A gente tem que contar um pouquinho os bastidores da pesquisa. Dá para fazer, inclusive, um podcast só contando os bastidores da pesquisa. Os bastidores são, no jornalismo também os bastidores são maravilhosos. São surreais, né? A gente tem, assim, cada aprendizado, cada situação, cada realidade. A gente está sempre aprendendo, então, e algumas são quase um filmezinho, né? Quase para contar uma piadinha de determinadas coisas que a gente vê e que a gente vive. Inclusive, assim, às vezes a gente tem uma sensação, a gente vive em bolhas, né? Porque na prática a gente vive em bolhas. E a gente tem a sensação de que todo mundo pensa como a gente. E quando a gente vai para a rua, quando a gente faz a pesquisa por telefone, quando a gente faz a pesquisa pela internet, não importa o canal, né? Não importa a forma, a gente vai vendo assim, a quantidade de pensamentos que existem e alguns deles que são inclusive muito perigosos e outros que são assim quase uma delícia de ouvir a pessoa, de tal é a maneira como ela vê o mundo. Então, a gente está aqui compartilhando o conhecimento de pesquisa, mas a gente também está sempre aprendendo e a gente vai ter esse quadro, né, bem bacana para tratar disso. Sim, sim. Voltando um pouquinho ali, retomando a questão que a gente estava falando dessas muitas formas de buscar informação, que a gente estava brincando aqui de dar o Google, né? Nesse sentido, também queria que a gente falasse sobre a questão, né, especialmente aqui no Brasil, durante o último processo eleitoral, né, para a escolha para presidente, por exemplo, as fake news foram muito presentes, né, um grande bombardeio ali de fake news. E né, como é que a gente também vai saber nessa coisa de dar o Google? Porque eu posso dar o Google e posso ler algo que não é confiável, posso entrar num site que não é confiável. Como é que eu vou saber se eu posso confiar, não posso confiar? Aproveitando isso também, né? A gente trazer um pouquinho de orientações para o nosso público, de como eu ter certeza que eu estou buscando num site adequado, né? Como eu me proteger disso, enfim. Esse é um grande problema. A gente tem que se dar por conta que parte da sociedade tem a ideia ou a percepção de que tudo que está na internet é verdadeiro. Principalmente as pessoas com maior faixa etária. Elas têm e baixa escolaridade. Quanto menor o grau de conhecimento, maior a percepção de que a internet é de confiança. Então, a gente hoje tem 50-50. 50% da sociedade que não acredita na internet e tem uma capacidade de filtragem. E para fazer isso, ela escolhe só consultar sites oficiais, de instituições oficiais, ou só sites de meio de comunicação, de referência e jornalismo, como a gente falou. Mas nós temos a outra metade que se divide. Algumas delas não têm capacidade, não têm essa leitura, né? Acabam confiando, inclusive ficam nervosas por ver uma determinada notícia, de receber uma informação no WhatsApp, ligam para o familiar, ligam para o filho, para dizer, estão dizendo tal coisa aqui, né? No grupo de WhatsApp, isso é verdadeiro.
e é uma fake news. Então, eles não têm esse discernimento. Então, isso, Michele, principalmente para o jornalismo, é uma grande conquista, né? Um grande trabalho permanente, é algo a ser consolidado, porque é bastante frágil. Mas dentro desses também que confiam na internet, eles são seletivos. Eles confiam e compartilham aquilo que eles querem. E como tu falastes bem, a polarização política de 2018 e de 22, ela vai acirrar isso, fazendo com que a gente tenha um novo fenômeno. Nós compreendemos aí que mais ou menos 15% da população, ela diz que, como é que ela vai, a gente pergunta se ela confia em fake news, ela diz que sim, porque ela confia em tudo aquilo que ela concorda. Então, se ela concorda, ela compartilha. Então, nós temos 15%. E aí ela nem cogita a hipótese de aquilo eventualmente ser uma fake news. Ela né? nos diz com toda tranquilidade que não importa. Ela acredita naquilo, então aquilo passa a ser verdade. E ao passar a ser verdade, ela vai compartilhar, e não só compartilhar, ela vai acreditar naquilo com toda a veemência. E como as pessoas estão, por uma questão até do individualismo, desse egoísmo, cada vez mais envolvidas em bolhas digitais, em bolhas de realidade, quantas pessoas que a gente conhece saíram dos grupos da família por conta da política, né? Inclusive acabaram com o churrasquinho do final de semana por conta dessas brigas, e elas acreditam veementemente numa postagem, no discurso de um político de referência para elas, porque aquilo bate com o que elas acreditam. E aí fica muito difícil de discernir o que é verdade e o que é mentira. E tanto é que se diz que uma mentira contada muitas vezes, ou bem contada, se torna uma verdade. E ilustrando, nós fizemos testes na eleição passada com frases que eram ditas, inclusive algumas fake news, e perguntávamos, né, se a pessoa confiava, se acreditava que aquilo era verdadeiro, e as pessoas diziam, não importa se é verdadeiro ou não, mas o que eu acredito está aí, então para mim é verdadeiro, né? Nesse sentido, compartilhando as informações sem Checagem. se importar com essa veracidade, né? Então, o nichamento esse nichamento das informações faz com que não me importe se é verdade ou não. Como conseguir romper com esse processo, né? Porque é algo que está aí, está colocado. Mas é absolutamente necessário também que as pessoas possam compreender em determinados momentos que elas estão difundindo algo que não tem cabimento, né? E como a gente voltar atrás, fazer com que as pessoas possam não ter um olhar tão apaixonado e conseguir, né? Então vamos contar um pouquinho das nossas caminhadas aí, essa grande pesquisa de comunicação que a gente fez esse ano, que a gente ouviu diferentes públicos, a gente ouviu a sociedade, a gente ouviu formadores de opinião, a gente ouviu o setor produtivo, então a gente fez uma boa olhada. Fez uma análise de drone, digamos assim, dessa questão. Ela passa, digamos, por alguns eixos. O primeiro dele é a educação. A gente precisa ampliar o nosso conhecimento, a educação formal e a educação informal. A gente precisa adquirir mais conhecimento. Mas tem um outro problema, não adianta só da gente pensar em educação, mas que tem a ver com esse tema, né? Como a internet está impactando na nossa vida. A gente precisa criar uma maturidade para lidar com a internet. Então não adianta só a gente ter educação, mas a gente tem que ter um aprendizado de relacionamento com a internet. Só isso, educação e relacionamento com a internet não basta. A gente também precisa ampliar as nossas legislações. A gente precisa de mais proteção. Só legislação também não basta. A gente precisa de órgãos mais fiscalizadores, né? Órgãos fiscalizadores que façam a checagem. E esses órgãos fiscalizadores, eles têm que ter capacidade de fazer a gestão dentro das big techs, dentro destas grandes empresas, né? Como a Meta, né? O Facebook, aí, o Instagram, o WhatsApp, mas o ex-Twitter, que agora é X, essas grandes corporações, elas precisam ser avaliadas, né? Por que toda empresa pode ser fiscalizada? Por que toda empresa pode sofrer uma auditoria, né? Então, essas empresas também precisam ter o crivo de fiscalização
não só filtros delas para determinadas palavras-chave não serem colocadas na rede, mas também, principalmente, que a gente possa ter um controle social. Não falo aqui, em hipótese alguma, de nada autoritário, de nenhum patrulhamento. Não, longe disso. Mas não é possível ter aí desafios que fazem com que as crianças cometam determinadas coisas ruins, façam determinadas coisas perigosas, né? Enquanto não tem um controle disso. Nós temos que ter um controle disso. Nós temos que ter um maior cuidado de como a internet nos serve. A internet tem que nos servir e não nós servirmos a internet. Sim. Estou dando uma olhadinha aqui, temos pouco mais de 5 minutinhos para concluir aí o nosso primeiro episódio do podcast. E vou então fazer uma provocação final aqui, né, para que a gente possa fazer também nessa linha das reflexões. Como é que vocês acham que a sociedade ficaria se nós, por um tempo, né, enfim, ficássemos sem a internet, sem esse recurso à disposição, tudo parasse, não só a questão das redes sociais, mas a internet como um todo, né? O que sobraria, a que a gente passaria a olhar, que sociedade nós passaríamos a ser se por um pequeno período que fosse aí 2, 3 dias, uma semana, a gente ficasse sem acesso a ela. O que vocês acham? O caos. Experimentamos, né? Experimentamos o ano passado, algumas oscilações, esse ano também, algumas oscilações na rede. Ficamos 2, 3 horas sem o WhatsApp e o mundo entrou quase em colapso, né? O Brasil entrou quase em colapso porque estamos em rede, estamos todos na rede, estamos todos conectados. A nossa vida profissional tá na agenda, né, digital, tá tudo ali. Agora, eu pensando aqui, a minha geração ainda viveu um período antes da internet. Agora, a gente tem gerações que já nasceram no período digital. Então, além do caos, a gente teria vários grupos com memórias diferentes, né, que teriam que ressignificar. E fazendo um pensamento mais filosófico, acho que a gente talvez ficasse mais humanos, né? O olho no olho. Passasse a compartilhar mais algumas experiências, de repente, né? Algo que no dia a dia a gente foi se afastando e depois aquilo se tornou normal, se incorporou na rotina, né, do dia a dia. Exatamente. E tu, Elis, o que tu acha? Como ficaria a nossa sociedade? Se fosse algo momentâneo, né, em pouco tempo, seria o caos, né? Seria o estresse, né? Seria o desencontro, seria a desorganização. Quantas pessoas hoje sabem ligar pelo celular, né? Para além do WhatsApp? Então, muitas vezes as pessoas até esquecem que dá para fazer uma ligação. Ficam mandando mensagem se tu não responde rapidamente, se estressando. Agora, se nós ficássemos sem por um período maior, seria uma oportunidade de uma conexão com a sabedoria que a sociedade tem, né? Uma sabedoria interna de cada um de nós, mas uma sabedoria social, um momento da gente prestar atenção na família, prestar atenção nos amigos, marcar aquele jantar que está atrasado. Ela permitiria outras coisas. Talvez seria um bom exercício. Sim. Mais alguma coisa, gurias? A gente está praticamente encerrando, não sei se, né, aproveitar esse momento aí do primeiro episódio para que a gente possa colocar uma última mensagem, fazer uma última reflexão, também daqui a pouco fazer provocações aí do que pode vir pela frente. Eu quero agradecer, né? Eu acho que eu estou tão acostumada a dar entrevista, tão acostumada a falar em outros podcasts, e de repente a gente está aqui no nosso e com aquele coração batendo mais forte, porque a gente quer que dê muito certo, né? A gente quer que os temas fluam, que a gente traga muita informação e que seja uma coisa agradável para as pessoas escutarem. Quero agradecer aqui a parceria de vocês, é um prazer estar aqui com vocês, companheiras de jornada, da qual a gente está ali nos estresse cotidiano, e quero convidar ali os nossos telespectadores e os nossos ouvintes a nos seguir no Spotify, a nos seguir no YouTube. Já dá para entrar lá, procurar Sociedade em Rede, o podcast do IPO, e nos acompanhar, porque a gente tem aí uma boa vontade e muito amor para compartilhar o conhecimento e os aprendizados que temos.
temos? Bom, eu queria deixar um agradecimento, né? Dizer que eu estou com uma expectativa muito boa com esse projeto. Dizer que é um prazer estar do lado de grandes profissionais que eu admiro, apesar da gente estar lá no dia a dia, a gente não tem um tempo, muitas vezes, de falar sobre outras coisas, né? Então, é um sentimento de agradecimento. Também agradecer e dizer que muitas vezes as pessoas perguntam, né? O que tu faz? Sou socióloga. Que é isso, né? O que tu faz? Sou socióloga, estudo o comportamento da sociedade. Então, estudando o comportamento da sociedade, o nosso propósito aqui é compartilhar um pouco desse conhecimento, desse comportamento. É uma satisfação estar aqui, vai ser uma satisfação poder compartilhar quinzenalmente com vocês um pouco desse nosso conhecimento, um pouco desse nosso estudo da sociedade nas suas mais diferentes facetas e deixar a provocação, como é que a internet está impactando na tua vida. Maravilha. Então é isso. A gente agradece, né, a audiência de todo o nosso público, fazer o convite para que permaneçam nos acompanhando pelo Spotify, pelo YouTube. Deixem seus comentários, façam sugestões de novos temas que eventualmente o IPO também possa aproveitar para tratar aqui. E é isso. Ficamos muito felizes com essa oportunidade, com essa estreia, né, do Sociedade em Rede. Até a próxima.